primeiro ponto é: qual a relação entre o cinema e a filosofia? Para que precisaríamos de mais uma teoria geral sobre o cinema? Mais uma grande teoria, compreensível e abrangente, sobre o cinema. Que usos teria a filosofia para o cinema e que usos teria o cinema para a filosofia? Godard, quando escreve, né, sobre atividade teórica, sobre o que significaria teoria para ele, embora despreze os teóricos, despreze os grandes teóricos que tentam, de alguma maneira, ter teorias onicompreensivas sobre o cinema, ele fala que quando os críticos da Nouvelle Vague, né, quando ele, o Truffaut, o Romero, o Chabrol, quando eles escreviam sobre cinema nos anos 50, antes de fazerem os filmes, eles já estavam fazendo cinema. A escrita do Godard, ela já está implicada dentro da atividade do cineasta. É isso que ele nos diz. Poderíamos pegar o exemplo do Rogério Sganzerla no Brasil, que no período que ele começa a preparar já os seus primeiros filmes, ele já está numa atividade febril de crítica e de teorização a partir do cinema nacional e mundial. Muitos cineastas desprezam, desdenham da atividade teórica. Inclusive dizem que é prejudicial para o cinema, que o cinema é para fazer e ver, e não para se conceitualizar a partir dele. Um deles é Howard Hawks, que é famoso pelo seu desdém em relação aos teóricos. Existem teóricos também que criticam, pelo menos, uma maneira de fazer teoria. Um dos teóricos do cinema contemporâneos mais conhecidos, que é o David Bordwell, ele fala, olha, um dos grandes problemas da atividade teórica, dessa relação da filosofia com o cinema, é o vício da grande teoria. O que ele está chamando de grande teoria? É a tentativa de enquadrar o cinema, a história do cinema, dentro de categorias gerais, dentro de categorias explicativas que dariam conta dessa produção multifacetada e múltipla que está na história do cinema. E critica também os teóricos que usam o cinema, que instrumentalizam os filmes como momentos ilustrativos para explicar as teorias. Ou seja, os filmes e o cinema que passam a servir à teoria, para aplicar as suas categorias, para aplicar o seu funcionamento. Um dos alvos prediletos do David Bordwell é o filósofo esloveno Slavoj Žižek, né, que para o Bordwell estaria ilustrando a psicanálise a partir do cinema, estaria usando o cinema como um instrumento de explicação da psicanálise e, portanto, aplicando ao cinema conceitos da psicanálise e não conceitos que se relacionam com os conceitos suscitados pelo cinema. Mas, por outro lado, existem também cineastas que foram grandes teóricos, que produziram uma obra de fôlego enquanto teóricos. Eles, em paralelo, obviamente, produziram filmes, são cineastas que se estabeleceram, mas trabalharam escrevendo manifestos, trabalharam escrevendo artigos, escrevendo livros inteiros sobre o cinema. Então, exemplos, os russos foram grandes teóricos, né? O Sergei Eisenstein, por exemplo, tem uma obra de fôlego muito consistente, além, obviamente, da sua filmografia. O Dziga Vertov, da mesma época do Eisenstein, os manifestos Knox, os artigos. Mais recentemente, o Andrei Tarkovsky, que também escreveu sobre tempo e cinema. Mas também de outros países, né? No Brasil, Glauber Rocha é um exemplo de alguém que pensa o cinema pelos meios do cinema, ou seja, esteticamente no interior dos filmes, mas pensa também o mercado, a indústria, a teoria, as ligações do cinema com um panorama mais amplo, político, mundial, em relação à globalização. O Deleuze, o filósofo que vai ser, né, o Gilles Deleuze, que vai ser o filósofo que vai nos acompanhar, ou pelo menos vai nos oferecer um fio condutor para entrar nesse labirinto de signos e de imagens da história do cinema, ele diz o seguinte, olha, a filosofia e o cinema eles não se confundem, são atividades que guardam uma autonomia relativa entre si. E a diferença entre essas duas atividades, essas duas práticas, é que a filosofia é a prática direta do conceito, é a pedagogia do conceito. O filósofo, ele cria e trabalha, ele é um artesão dos conceitos, enquanto que o cineasta, ou as práticas de cinema, elas são ligadas à imagem e aos signos, ou seja, são práticas da imagem e dos signos. No entanto, as práticas da imagem e dos signos, elas suscitam conceitos, elas instigam o pensamento, elas implicam, inclusive, dentro de si, outras modalidades, novas modalidades do pensamento.
de maneira que é possível estabelecer uma relação entre a filosofia e o cinema, porque se a filosofia trabalha diretamente com os conceitos, ela pode trabalhar com o cinema a partir dos conceitos que o cinema suscita. Então, a produção teórica de Deleuze, nos seus 2 livros, a partir do cinema, vai trabalhar com conceitos suscitados pela imagem e pelos signos. E não só o cinema, né? As outras artes também suscitam seus conceitos. A pintura suscita conceitos próprios das práticas de pintura, o teatro, as ciências, também a biologia vai suscitar conceitos, a física moderna vai instigar conceitos. O filósofo vai fazer o quê? Vai tecer uma trama entre esses vários conceitos, vai desdobrar as interferências desses diferentes conceitos que para o Deleuze não são abstratos, porque eles não estão acima do cinema, da pintura ou das ciências. Eles estão ao lado, eles são, na verdade, ferramentas, operações. Eles têm uma conotação operativa e, portanto, os conceitos eles são tão reais quanto o objeto que suscita esses conceitos. Então, nesse sentido, os livros de Deleuze a partir do cinema, eles são livros como o cinema. Existe aí um esforço de sintonia com as práticas de cinema. E não à toa, não será uma grande teoria em linhas arquitetônicas, conceituais, muito áridas ou muito amplas. Não. O Deleuze ele vai fazer uma análise interna a cerca de 800 filmes, mais de 120 cineastas, muitas escolas de cinema diferentes, e a partir dessa análise que vai por dentro dessas práticas da imagem, ele vai produzindo interferências com os conceitos filosóficos, com conceitos de escolas de filosofia. E nisso os conceitos vão se transformando, vão se acoplando, vão ressoando ou vão entrando em dissonância e produzindo uma filosofia original a partir do cinema. E aí alguém poderia dizer assim, tudo bem, eu entendo até que o estatuto da relação entre a filosofia e o cinema. Mas e se eu não estou interessado em teoria, nem em teoria filosófica, nem em teoria do cinema, e muito menos na interferência entre elas, eu só quero ver. E aí, quando começamos a explorar a relação entre cinema e filosofia, começamos a constatar que o ver, embora seja um ato direto, seja uma intuição simples, né? Ver é talvez das coisas mais simples que existem. Quando nos percebemos, já estamos vendo e ouvindo. Mas ao tentar explicar o ver, ao tentar desenvolver como funciona a visão, como funciona o ver e o ser visto, nós começamos a encontrar problemas. O fato de ser uma intuição simples não torna o ver algo menos problemático. Começamos a ver que existem várias modalidades do ver. Existem várias condições do visível que estão implicadas no ver, condições do audível que estão implicadas no ouvir. E existem outros modos de ver, outros modos de ser visto também, se pensarmos a visão como algo que existe, algo concreto. Então, na verdade, quando a gente começa a explorar essa relação entre a filosofia e o cinema, a gente vê que existem outras modalidades do ver cuja problematização pode ser benéfica, pode nos permitir, inclusive, atingirmos, alcançarmos um ver que é difícil, um ver que é raro, um ver que muitas vezes, não que seja raro porque é algo sofisticado, mas é raro porque implica uma violência contra o hábito de ver, implica um descalibramento da percepção para podermos ver diferente. Então, mesmo a atividade do espectador, do ver, ela já tem embutida dentro de si uma série de problemas. Problemas ligados às práticas da imagem, e os cineastas, as práticas de cinema, são conscientes disso, que o espectador ele é um desafio, a visão é um desafio, mas também conceitos filosóficos ligados ao ver, ligados ao perceber. E podemos ir até mais além do que isso. Podemos, inclusive, pensar que o ver implica ou coloca em questão o nosso próprio ser. Ou poderíamos até inverter, né? Como existe o provérbio que somos o que comemos, podemos dizer que somos o que vemos, ou somos o que percebemos, né? Para incluir aí também o ouvir, o sentir. E um filósofo irlandês, que nasceu no século XVII, que é o George Berkeley, ele tem uma formulação muito poderosa quando ele escreve que ser é perceber e ser percebido.
ou, em outras palavras, ser é ver e ser visto. Esse est percipi et percipere. Ou seja, tudo que existe, existe porque é visto ou porque vê. Então, o cinema, nesse sentido, ele não coloca simplesmente conceitos, ele não suscita conceitos ligados às formas de ver, como estéticas, por assim dizer. Se tratássemos estética como as formas de ver, como diferentes olhares. O cinema não é simplesmente isso, modos diferentes de ver. Mais do que isso, se pensarmos que o nosso estar no mundo, né, a nossa existência, o nosso vínculo com o mundo, ele é dado pelo perceber, pela percepção, poderíamos dizer que o cinema, além de estético, também é uma ética. O cinema também é um modo de existência. O ver, o perceber, implica um modo de existência. Então, novamente, dentro do simples ver, eu só quero ver, né? Dentro dessa intuição simples, mundos inteiros, mundos perceptivos, mundos afetivos, mundos ativos, eles estão embutidos. Tem muito mais do que supõe o nosso senso comum dentro desse ato direto que é ver. E explorar o cinema a partir da filosofia, explorar a filosofia a partir do cinema, traz à cena, traz à tona essas problemáticas. Então, a obra de Deleuze a partir do cinema, ela é sobretudo uma obra em que Deleuze vê os filmes e é bastante generoso ao vê-los. Ele busca uma sintonia com os filmes, inclusive filmes B, inclusive filmes malditos, inclusive filmes que são considerados talvez menos intelectuais, como as comédias musicais, como o gênero burlesco, Buster Keaton, Charlie Chaplin ou o próprio Jerry Lewis, que são cineastas que ele trabalha bastante. Deleuze, ele vai fazer uma análise bastante cuidadosa, bastante generosa desses filmes dos cineastas e das escolas de cinema. Por quê? Porque para ele aprender a ver os filmes, já é um problema ético, além de estético. E que, portanto, a sua obra ela é muito atravessada pela trajetória ou pelo percurso que ele traça dentro da história do cinema. Obviamente que 800 filmes em relação à história do cinema, né, e o Deleuze trabalha desde do surgimento do cinematógrafo no final do século XIX até a década de 80, quando ele publica os livros. Esses 800 filmes é um conjunto muito pequeno em relação à produção total do cinema no século XX. Porém, como ele trata cada um desses filmes, cada um desses cineastas, com muito cuidado, né, com um grande amor, né, do conceito, ele sorve, ele consegue, a partir disso, ter uma produtividade muito grande teórica e sem cair na grande teoria, né, sem cair numa tentativa de generalização. Pelo contrário, ele vai de singularidade em singularidade, construindo ali, ao lado das práticas de cinema, sem hierarquia entre a filosofia e o cinema, uma teoria muito viva, uma teoria muito por dentro mesmo do cinema. Aí você poderia perguntar, o que o Deleuze faz é uma história do cinema? É um comentário criativo a partir da história do cinema? Não, não é. Inclusive, ele coloca essa advertência já no prólogo do primeiro livro, que é a Imagem em Movimento. No primeiro livro ele já coloca, olha, eu não estou fazendo uma história do cinema, não sou um historiador do cinema. O que eu tentei fazer nessa obra, entre a filosofia e o cinema, foi um trabalho de classificação. Ele se coloca como um classificador, ou uma taxonomia, a gente poderia pensar também. E ele compara, ele faz duas comparações. Uma comparação é com um químico russo do século XIX, que é o Mendeleev, que é justamente aquele que inventou a tabela periódica, que classifica os elementos em função do número atômico. E a tabela periódica ela não foi construída a priori e depois deduzida a partir dessa construção a priori. A tabela periódica ela foi avançando na medida em que os elementos eram descobertos, ou os elementos que não existiam na natureza eram sintetizados. E a partir daí ele começa a desenvolver uma série de leis, né, de regularidades, de períodos dentro dessa tabela, mas na qual abundam anomalias, abundam casos específicos
onde não se aplicam. É uma classificação, digamos, de singularidades e por isso tem a sua precariedade de um lado, porque não admite grandes generalizações, mas por outro tem uma grande riqueza, que é justamente levar em conta as diferenças de cada um dos elementos. Então, digamos assim que o Deleuze ele quer fazer uma tabela periódica dos signos de cinema, das imagens e dos signos. E uma segunda comparação que o Deleuze traça é com o Linneu, o biólogo, né, o Linneu, o botânico, que inventou a classificação das espécies, né, aquelas subdivisões que vão dos reinos até as espécies, passando pelas famílias, os gêneros, as classes, os filos, né, nesse trabalho de classificação dos seres vivos. Ele também se vê como um botânico nesse sentido, assim como o Linneu, né? Ou como um entomologista, talvez, que vai pegar cada inseto e vai começar a estudar, né, as nuances e os limiares e as diferenças desses insetos em seus diferentes ecossistemas. Então, o Deleuze já se afirma, olha, o que eu estou fazendo é uma classificação, é uma taxonomia das imagens e dos signos. E ao fazer isso, eu não tenho nenhuma pretensão de exaurir a história do cinema. Eu não tenho sequer a pretensão de esquematizá-la, de criar grandes linhas arquitetônicas de conceitos que se apliquem daí por diante. Não. O que ele está fazendo é aquilo que eu me propus a trabalhar, esses filmes, essas escolas de cinema, eu vou, a partir delas, suscitar conceitos, entrosar esses conceitos com conceitos filosóficos ou com conceitos extraídos de outras artes e de outras ciências. Alice, bitte, du musst doch wissen, wie deine Großmutter heißt. Nicht Van Damme. So heiße ich. Oma heißt anders. E aí, quais são, digamos assim, os filósofos que são os principais intercessores de Deleuze nessa empreitada? Ou seja, quais são os filósofos dos quais ele vai tirar os conceitos filosóficos que vão se entrosar com as imagens e os signos nessa trajetória? São dois. Um é um filósofo francês, que é o Henri Bergson, que vai ser utilizado bastante, inclusive a próxima aula vai ser relacionada ao cinema e o Bergson, como o cinema para o Deleuze é de um bergsonismo profundo, e ao mesmo tempo a filosofia de Bergson ela é a primeira filosofia cinematográfica. E o segundo é o Charles Sanders Peirce, que é um filósofo ou um lógico norte-americano que escreveu talvez a primeira classificação de signos, e por isso ele é considerado o primeiro semioticista. Ele criou uma semiótica e uma lógica para essa semiótica, onde ele vai classificar vários signos do real. Ele é um lógico, mas não é um lógico que trabalha com categorias abstratas. São signos que são operativos no real. Nesse sentido, não se confundem com meros significantes ou meros símbolos, né? Os signos, eles têm uma dimensão real para além da representação. E o Peirce ele faz também uma taxonomia dos signos. Então o Deleuze ele se propõe a usar esses dois filósofos, essas duas obras riquíssimas, que é a obra do Bergson e a obra do Peirce, para traçar a sua taxonomia da imagem e dos signos. O Bergson ele viveu de 1859 a 1941. E o período em que ele produziu as obras mais famosas, ele é simultâneo, ele é contemporâneo à invenção do cinematógrafo e aos primeiros filmes. Então, por exemplo, um dos livros mais famosos do Bergson, que é Matéria e Memória, foi publicado em 1896, ou seja, um ano depois do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Um outro livro influente, importante do Bergson, que é a Evolução Criadora, é de 1907. E o Deleuze ele fala, olha, o Henri Bergson
ele é um intercessor fundamental na nossa aventura entre o cinema e a filosofia. O Deleuze chega a afirmar, olha, o cinema, enquanto prática da imagem e dos signos, ele é de um bergsonismo profundo. O cinema é bergsoniano. Mesmo sem conhecer Bergson, o cinema ele tem no seu funcionamento uma metafísica bergsoniana. E ao mesmo tempo, o Bergson ele faz uma filosofia que é a primeira filosofia cinematográfica. Mesmo Bergson não reconhecendo essa sintonia ou mesmo refugando essa sintonia em relação ao cinema, como ele faz no livro Evolução Criadora. De maneira que o Deleuze, quando escreve a partir do cinema, ele, em cada um dos dois livros, ele dedica 2 capítulos inteiros para trabalhar a filosofia bergsoniana, porque para ele essa filosofia é atualizada, ela é levada a cabo pelo cinema, que são as considerações bergsonianas, os comentários a Bergson. Em 2 comentários a Bergson no Imagem e Movimento e 2 no Imagem e Tempo. E o enigma dessa ligação entre o Bergson e o cinema, para o Deleuze, é que no momento em que o cinematógrafo foi inventado pelos irmãos Lumière, eles aperfeiçoaram, né, a vários outros pioneiros, a vários outros inventores, mas se a gente tem que encontrar uma demarcação, é uma boa demarcação o cinematógrafo dos irmãos Lumière, nós vamos ver por quê. Ela aconteceu em novembro de 1895, a primeira projeção. E, simultânea a essa projeção, um ano depois, pouco tempo depois, foi publicado Matéria e Memória, onde o Bergson elabora um conceito a partir do cinema. Mesmo que Bergson não tenha consciência disso, para o Deleuze, o conceito que o Bergson elabora em Matéria e Memória é um conceito suscitado a partir do cinema, é o primeiro conceito cinematográfico. Ou seja, uma prática que é o cinema, ela já traz consigo esse potencial do conceito e o Bergson elabora o conceito, mas sem fazer referência a essa prática. Então existe aí um enigma, né, uma simultaneidade de uma descoberta que aconteceu aparentemente em paralelo. E qual é esse conceito? É o conceito que o Deleuze chama de imagem em movimento. O conceito de imagem em movimento, ele foi inventado, né, ele surge como uma virtualidade do cinema, pela invenção dos irmãos Lumière, e ao mesmo tempo ele encontra uma elaboração filosófica nessa obra que é Matéria e Memória, mais exatamente no primeiro capítulo de Matéria e Memória. E a imagem em movimento, e aqui o hífen é importante, tá? Não é a imagem do movimento, é tudo junto, imagem em movimento, com um hífen. Ela é um conceito propriamente cinematográfico. As outras artes não detêm uma virtualidade para esse conceito. Então, por mais que existam imagens do movimento, digamos na pintura, a pintura é uma série de quadros, de telas, de murais, eles, embora sejam a pintura enquanto o meio real seja estático, eles em sua figuração ou em sua abstração, eles implicam um movimento, né? Inclusive temporalidades diferentes, movimentos de grandes distâncias ou de grandes horizontes. Porém, a imagem só vai se mover com uma mente que a põe em marcha. Para que a pintura se mova, para que o movimento que o pintor imprime à pintura ele se realize, é necessário que haja uma mente ou um espírito que a coloque em movimento. Então, o movimento ele não está como um dado imediato da imagem, ele tem que ser acrescido a partir do movimento de quem olha para a pintura. A fotografia se aplicaria um raciocínio similar. Por outro lado, se pensarmos o teatro, ou a dança, as coreografias, enfim, embora haja corpos em movimento, embora haja objetos em movimento, ou mesmo cenários que se movem, você vai ter um movimento global que vai derivar desses corpos em movimento. Ou seja, a imagem ela vai vir depois do movimento dos corpos. Você, novamente, não tem uma imagem que se move em si. A imagem ela é um produto do movimento dos... Eu preciso ter corpos móveis, eu preciso ter moventes dentro da imagem para que eu possa daí deduzir uma imagem. Totalmente diferente é o cinema, que é a primeira arte industrial, é a primeira atividade artística que é necessariamente industrial, porque ela implica um automatismo, né, que é o automatismo da máquina.
É o automatismo do aparelho que gera a imagem. E no cinema, esse automatismo provoca o quê? Provoca uma potência nova, que é a potência de um automovimento, de um movimento automático. Ou seja, no cinema, a imagem ela se move em si. Não é que existiriam corpos em movimento ou diversos movimentos, deslocamentos, que depois produziriam uma imagem. E nem uma imagem que seria a primeira e aí eu acrescentaria o movimento a partir da mente, a partir do espírito, como na pintura. Não. No caso do cinema, ela imediatamente ela é imagem e movimento, de uma maneira inextricável. Existe um vínculo interno entre a imagem e o movimento. O movimento ele é um dado imediato da imagem e a imagem é um dado imediato do movimento. Daí esse conceito que o Deleuze, com o qual o Deleuze abre, né, a investigação filosófica dele, de imagem e movimento. Por isso que o hífen aí ele é constitutivo do conceito, porque não é uma imagem do movimento e nem o movimento da imagem, mas é diretamente a imagem em movimento, um dado imediato da imagem que é o movimento. E aí com o Bergson, né, por dentro da obra filosófica do Bergson e também em paralelo com alguns cineastas, o Deleuze vai explorar o que é o movimento. Como explicar o movimento? Se o cinema ele é a primeira arte industrial, o primeiro automatismo ao mesmo tempo mecânico e espiritual, ao mesmo tempo, né, de forma indissociável, e que engendra a imagem em movimento e que suscita o conceito de imagem em movimento, qual é esse movimento? Qual é essa novidade que o cinema traz para o movimento? E assim como nós discutimos na primeira parte que o ver, né, que a visão ela é uma intuição simples, ela é um dado direto, o movimento também é uma intuição simples. Nós sabemos o que é ou pelo menos nós intuímos o que é o movimento. Nós temos para nós, se apresenta o que é o movimento de uma maneira simples, é um ato simples. No entanto, tente explicá-lo. Tente explicar o movimento, tente encontrar de fato o conceito de movimento. E aí esse é muito difícil. E aí, realmente, esse é um problema que tensiona os filósofos e percorre a história da filosofia desde a antiguidade clássica. E para o Deleuze, tanto Bergson em Matéria e Memória quanto a invenção do cinema respondem ao problema do que é o movimento. Permitem que se dê o passo a mais. Avançam no sentido de um conceito do movimento, que é justamente a imagem em movimento. Então o primeiro capítulo do Imagem em Movimento, ele vai justamente entrar em interferência com a obra do Bergson para explicar o movimento, para explicar o conceito de movimento e como o cinema é essencial para dar esse passo. E nesse sentido o cinema ele abre alas do século XX. O cinema participa de um momento 1900, de uma virada do estatuto da própria realidade, do estatuto da percepção e do estatuto do próprio vínculo que nós estabelecemos, vínculo ético com o mundo. E o cinema é um carro-chefe, o cinema não vai a reboque simplesmente do mundo industrial ou do mundo artístico, das vanguardas ou das invenções técnicas. Na verdade, o cinema ele é a condição de existência desse novo século que é o século XX. O Deleuze coloca o cinema lá na frente com uma inovação metafísica. E o primeiro capítulo ele vai se dividir, então, nas 3 teses sobre o movimento de Bergson. São 3 teses com as quais o Bergson, o cinema vão ser colocados em interferência para poder explicar o movimento. E assim, explicando o movimento, poder abrir as alas desse estudo, que é o estudo, na verdade, dessa nova metafísica da modernidade do século XX.